A mãe recebeu uma ligação anônima que disse: "Olhe na bolsa do seu filho." Quando o filho chegou do trabalho e foi dormir, ela viu o que tinha dentro. Horrorizada, ela chamou a polícia. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Olhe na bolsa do seu filho. Agora. A frase, curta, dita por uma voz que eu não reconhecia, ainda ecoava na minha cabeça enquanto eu segurava o telefone fixo. Agora mudo. Minhas mãos tremiam tanto que tive dificuldade em colocar o aparelho de volta no gancho. Olhei para o relógio na parede da cozinha. 2 da manhã. Lá fora, a chuva batia com força contra a janela, um som que normalmente me acalmava, mas que naquela noite parecia um aviso, um presságio de tempestade também dentro da minha vida. Caminhei devagar pelo corredor, sentindo o frio do chão nos meus pés descalços. O silêncio da casa era interrompido apenas pelos trovões distantes e pela respiração pesada que vinha do quarto do meu filho, Otávio. A porta estava entreaberta. Entrei na ponta dos pés, como fiz milhares de vezes ao longo dos últimos 40 anos. Lá estava ele, meu menino. Otávio dormia profundamente, com o rosto virado para a parede, coberto pelo edredom que eu mesma lavei e passei com cheiro de lavanda, o favorito dele. Olhando para ele assim, tão sereno, meu coração de mãe apertou. Como alguém podia ligar no meio da noite para insinuar algo ruim sobre ele? Otávio era tudo o que eu tinha. Desde que meu marido faleceu, há 10 anos, minha vida girava em torno de garantir que ele fosse feliz, que se sentisse amado e protegido. Voltei meus pensamentos para poucas horas atrás, quando ele chegou do trabalho. A lembrança do jantar ainda estava fresca. Eu havia preparado o estrogonofe que ele adorava. A casa estava limpa, cheirosa, organizada, tudo para que ele pudesse relaxar depois de um dia duro. Lembro-me do rosto dele quando entrou pela porta. Parecia exausto, com os ombros caídos, carregando aquela pasta de couro marrom pesada que ele usava todos os dias. "Mais um dia difícil, meu filho?" Perguntei, servindo o prato dele com generosidade. Ele suspirou, um som longo e cansado antes de se sentar. "Nem me fale, mãe. As coisas no escritório estão complicadas. A pressão é enorme. E o dinheiro..." Ele parou balançando a cabeça, com aquele olhar de quem carrega o mundo nas costas. "Está cada vez mais difícil fechar as contas. Sinto que estou falhando com a senhora." Aquilo partiu meu coração na hora. Eu larguei o pano de prato e segurei a mão dele sobre a mesa. "Não diga isso, Otávio. Você é um homem trabalhador, um filho de ouro. Nunca me faltou nada. Mas eu queria dar mais, mãe." Ele disse com os olhos úmidos, uma atuação que, na hora, me pareceu a mais pura sinceridade. "Tenho medo do futuro. Medo de não conseguir manter essa casa. As dívidas do trabalho estão se acumulando. Naquele momento, eu faria qualquer coisa por ele. Pensei nas minhas economias, no dinheiro que guardei a vida toda, na joia que meu marido me deu. Filho, se precisar de ajuda, você sabe que o que é meu é seu. Podemos vender alguma coisa. Eu posso pegar o dinheiro da poupança." Ele negou com a cabeça, mas eu vi um brilho diferente no olhar dele quando mencionei a poupança. Na hora, interpretei como alívio, como esperança. "Não, mãe. Não quero incomodar. Vou dar um jeito. Eu sempre dou um jeito," ele disse, e depois comeu o jantar em silêncio, aceitando a sobremesa e o café que preparei com tanto carinho. Depois do jantar, ele me deu um beijo na testa, disse que me amava e foi para o quarto, dizendo que precisava dormir para esquecer os problemas. Eu fiquei na cozinha, lavando a louça com um sorriso no rosto, pensando em como eu era abençoada por ter um filho que se preocupava tanto, que trabalhava tanto. Um filho que, mesmo aos 40 anos, ainda preferia o conforto da casa da mãe. Agora, de volta ao presente, parada na porta do quarto dele às 2 da manhã, aquela conversa do jantar parecia ter acontecido em outra vida. A ligação anônima mudou tudo. Quem era? Uma mulher? A voz parecia disfarçada, mas havia urgência. "Olhe na bolsa do seu filho. Por que eu deveria olhar? O que poderia ter lá?" Minha mente de mãe, sempre protetora, começou a criar desculpas antes mesmo de eu dar o primeiro passo. Talvez ele estivesse doente e escondendo exames médicos para não me preocupar.
Talvez fossem cartas de cobrança, dívidas de jogo ou algo que ele tinha vergonha de mostrar. A ideia de que ele pudesse estar com problemas sérios me deu coragem. Se ele estivesse em apuros, eu precisava saber para ajudar. Eu sou a mãe dele. Eu resolvo tudo. Meus olhos se acostumaram com a penumbra do quarto. A chuva lá fora aumentou, batendo com violência. A cadeira onde ele deixava as roupas do dia estava num canto. E no chão, ao lado da cadeira, estava a pasta de couro. Ela parecia inofensiva, apenas um objeto de trabalho. Mas a voz no telefone tinha sido tão específica, tão direta. Dei um passo para dentro do quarto. O assoalho de madeira estalou levemente, e eu congelei. Otávio se mexeu na cama, resmungou algo inaudível, mas continuou dormindo. Esperei meu coração desacelerar. Eu me sentia uma intrusa na minha própria casa, invadindo a privacidade do meu próprio filho. É para o bem dele, repeti mentalmente. Preciso saber o que está afligindo meu menino. Ajoelhei-me ao lado da pasta. O cheiro de couro velho subiu às minhas narinas. Minhas mãos, enrugadas pelo tempo e pelo trabalho doméstico, pairaram sobre o fecho de metal. Estava destrancada. Otávio se sentia tão seguro naquela casa, tão dono de tudo, que nem se preocupava em trancar seus segredos. Respirei fundo, engolindo o nó na garganta. Eu não sabia, naquele momento, que ao abrir aquela pasta, eu estaria fechando para sempre o capítulo da minha vida, onde eu era apenas a mãe feliz e dedicada. Eu não sabia que a Analícia que acordou aquela manhã não seria a mesma que iria dormir na noite seguinte. Com um clique suave, quase imperceptível, abri a trava. Levantei a aba de couro. Dentro não havia bagunça. Havia apenas uma organização fria. Pastas coloridas, papéis timbrados, tudo muito arrumado. Minha mão tocou o primeiro maço de papéis. Puxei-o para fora, aproximando-o dos meus olhos para tentar ler na pouca luz que entrava pela janela vinda do poste da rua. Apertei os olhos. As letras eram miúdas, linguagem de advogado. Mas o título no topo da página estava em negrito e letras maiúsculas. Eu conhecia aquelas palavras. Eu sabia o que significavam, mas meu cérebro se recusava a aceitar. Ali, ajoelhada no chão frio, sob o som da tempestade, eu comecei a ler. E a cada linha, o filho que eu amava, o menino que eu protegia a vida, toda, começava a desaparecer, dando lugar a um estranho que eu não conhecia. Meus olhos percorriam as linhas do papel, mas meu cérebro se recusava a entender. Era como se eu estivesse lendo uma língua estrangeira. Ou pior, um roteiro de um filme de terror onde eu era a vítima principal. A luz fraca que entrava pela janela iluminava o topo da primeira página. Ação de interdição. Curatela. Eu sabia o que aquilo significava. Eu via novelas, eu conversava com as vizinhas. Interdição é para quem não tem mais juízo, para quem não consegue mais responder por si mesmo. Mas o que me gelou o sangue não foi o termo jurídico. Foi a justificativa escrita logo abaixo, digitada com frieza. O texto dizia que eu, Analícia, sofria de demência senil avançada, que eu deixava o gás aberto, que eu não reconhecia mais os parentes, que eu era um perigo para mim mesma e para os outros. Mentira! Sussurrei, sentindo as lágrimas quentes começarem a brotar. É tudo mentira. Eu lembrava perfeitamente de fechar o gás. Eu lembrava da data de aniversário de cada primo distante. Eu fazia as palavras cruzadas do jornal todos os dias. Eu cuidava da casa, das contas, da comida dele. Como ele podia dizer que eu estava louca? Com as mãos trêmulas, virei a página. O horror estava apenas começando. O segundo documento era uma procuração de plenos poderes. Estava pronta. Só faltava um rabisco meu. Uma assinatura que, agora eu percebia, ele devia estar planejando conseguir de qualquer jeito. Talvez me dopando. Talvez me enganando, dizendo que era um documento do banco ou do plano de saúde. Se eu assinasse aquilo, ou se o juiz aceitasse a tal interdição, Otávio se tornaria dono da minha vida. Ele poderia movimentar minha conta, vender minhas coisas, decidir meu destino. E o destino já estava decidido nas páginas seguintes. Havia um contrato de promessa de compra e venda. Minha casa. O nosso lar. A casa que meu marido e eu construímos tijolo por tijolo, onde Otávio deu os primeiros passos, onde comemoramos tantos natais. Ele já tinha um comprador.
O valor estava ali, preto no branco. Um valor alto, muito dinheiro. Dinheiro suficiente para resolver os tais problemas financeiros que ele choramingou no jantar, e ainda sobrar para ele viver como um... Mas onde eu ficaria? Se ele vendesse a casa, para onde a mãe dele iria? A resposta veio na última parte do dossiê, presa com um clipe enferrujado. Era um folheto simples e uma ficha de inscrição de uma instituição. Não era uma daquelas casas de repouso bonitas que a gente vê na televisão, com jardins e enfermeiras sorridentes. O nome do lugar me causou arrepios. Ficava em uma cidade vizinha, num bairro afastado que eu sabia ser perigoso. Li as condições no formulário preenchido com a letra do meu filho. Ala de baixo custo. Quarto coletivo, 8 leitos. Visitas mediante agendamento prévio e restrito. Otávio não estava apenas querendo meu dinheiro. Ele queria se livrar de mim. Ele planejava me jogar num depósito de gente num lugar barato, longe de tudo e de todos que eu conhecia, para que eu apodrecesse sozinha enquanto ele gastava o que era meu. Ele me declararia louca para que ninguém acreditasse em mim se eu tentasse pedir socorro. Senti um enjoo forte, uma vontade de vomitar ali mesmo, no tapete do quarto dele. Olhei para a cama. Otávio continuava dormindo. O peito dele subia e descia num ritmo calmo. Ele conseguia? Como ele conseguia jantar a minha comida, beijar a minha testa, dizer, "Eu te amo, mãe", e depois deitar a cabeça no travesseiro sabendo que tinha esses papéis na pasta? Aquilo não era desespero de um filho endividado. Aquilo era maldade. Era frieza. A imagem do filho exemplar se desfez na minha frente como fumaça. Aquele homem deitado ali não era o menino que eu levei para a escola, que eu cuidei quando teve catapora. Aquele homem era um estranho, um monstro que usava o rosto do meu filho. Todas as vezes que ele pediu dinheiro emprestado e nunca devolveu. Todas as vezes que ele reclamou que a casa era grande demais para mim. Todas as vezes que ele disse que eu estava ficando esquecida quando eu sabia que não estava. Tudo. Aquilo não foi por acaso. Ele estava plantando a ideia, preparando o terreno. Ele estava construindo a minha jaula aos poucos. E eu, cega de amor, ajudei a carregar os tijolos. Uma lágrima pingou no papel, borrando a palavra incapaz. Sequei o rosto com a manga da camisola. A tristeza profunda, aquela dor de mãe traída que parece rasgar o peito, começou a mudar, endurecendo dentro de mim. O amor não acabou, porque amor de mãe não acaba assim, de uma hora para outra. Mas a confiança morreu ali, naquele chão frio, iluminada pelos relâmpagos da tempestade lá fora. Eu olhei para os papéis e depois para ele. Ele achava que eu era frágil. Ele achava que eu era uma velhinha boba que assinaria qualquer coisa para ver o filhinho feliz. Ele achava que eu já estava derrotada. Mas ele esqueceu de quem eu era. Eu sou Analícia. Eu enterrei meu marido e segurei essa casa sozinha. Eu trabalhei a vida toda. Eu não sou um fardo. E eu não sou incapaz. O medo deu lugar a uma clareza gelada. Eu não ia chorar. Eu não ia acordá-lo aos gritos para perguntar por quê. Isso daria a ele a chance de mentir, de chorar, de me manipular de novo. Ele diria que era para o meu bem, que estava desesperado, e eu poderia fraquejar. Não. Eu precisava agir com a mesma frieza que ele teve ao planejar o meu fim. Fechei a pasta com cuidado, fazendo o mínimo de barulho possível. Me levantei, sentindo os joelhos estalarem, mas minhas pernas estavam firmes, como há muito tempo não. Ficavam. Peguei a pasta debaixo do braço. Aquilo era a prova. Era a arma dele. E agora era a minha. Saí do quarto e fechei a porta silenciosamente. Caminhei até a sala, onde o telefone repousava. A chuva continuava forte, lavando o mundo lá fora. Aqui dentro, a limpeza seria outra. Disquei os 3 números que toda mãe reza para nunca precisar discar contra a própria 190. Qual a sua emergência? Minha voz saiu firme, irreconhecível até para mim mesma. Eu quero denunciar uma tentativa de estelionato e abuso contra idoso. O criminoso está na minha casa. Ele é meu filho. Desliguei o telefone e me sentei na poltrona da sala, com a pasta no colo, esperando as luzes da viatura. A Analícia ingênua tinha ido dormir cedo. Quem estava acordada agora era uma mulher ferida,
E não existe perigo maior no mundo do que uma mãe que descobre que seu filho tentou destruí-la. Não demorou muito para que as luzes azuis e vermelhas dançassem nas paredes da minha sala, cortando a escuridão da tempestade. Eu havia pedido ao atendente: por favor, sem sirenes. Não quero que ele fuja nem que acorde antes da hora. Eles me ouviram. Levantei-me da poltrona, sentindo o peso da minha idade, mas também uma força nova que eu desconhecia. Fui até a porta da frente e a destranquei antes mesmo que pudessem bater. 2 policiais estavam lá, com capas de chuva brilhando sob a água que caía do céu. Um deles, um homem alto e com rosto sério, tirou o chapéu em sinal de respeito. Dona Analícia? Ele perguntou em voz baixa. Sou eu, respondi, sem abrir totalmente a porta, apenas o suficiente para que eles me vissem. Estendi a pasta de couro para ele. Tudo o que eu disse ao telefone está aqui. A tentativa de me interditar, a venda ilegal da minha casa, os documentos falsos. Está tudo aí. O policial pegou a pasta e abriu rapidamente sob a luz da varanda. Ele trocou um olhar significativo com o parceiro. Eles viram a gravidade da situação. Não era apenas uma briga de família. Era um crime planejado friamente. Nós vamos precisar levar o seu filho para prestar esclarecimentos. Isso configura tentativa de estelionato e violência patrimonial, disse o oficial, num tom profissional, mas pude ver a pena nos olhos dele. Ele devia ter mãe também. Eu sei. Cortei, seca. Mas eu quero fazer isso do meu jeito. Eles me olharam confusos. Ele está dormindo. Expliquei. Ele acha que eu sou uma velha tonta que não entende nada. Ele acha que venceu. Eu quero que vocês entrem, mas fiquem no corredor, fora da vista da porta do quarto. Só apareçam quando eu acender a luz. O policial hesitou por um segundo, mas assentiu. Talvez ele tenha entendido que aquilo não era apenas sobre justiça legal. Era sobre a minha dignidade. Eu precisava ver o medo nos olhos de Otávio, assim como ele planejou ver o meu desespero. Dei passagem e os 2 homens entraram, as botas pesadas fazendo pouco barulho no tapete. Apontei para o corredor escuro. Eles se posicionaram nas sombras, como estátuas da justiça, invisíveis, mas presentes. Respirei fundo. Ajeitei meu cabelo, alisei minha camisola. Coloquei no rosto a máscara que usei a vida toda. A da mãe amorosa, a da mãe que perdoa tudo, a da mãe cega. Caminhei até o quarto. A porta ainda estava como deixei. Entrei. O ar estava pesado. Otávio roncava levemente. Aquele som, que antes me trazia paz por saber que ele estava em casa seguro, agora me soava como o som da arrogância. Ele dormia o sono dos injustos, tranquilo em sua maldade. Sentei-me na beirada da cama. O colchão afundou com o meu peso. Levei a mão até o rosto dele. Acariciei sua bochecha, sentindo a barba por fazer. Era o mesmo rosto que eu beijei quando ele caiu de bicicleta aos 5 anos. Era o mesmo rosto que sorriu para mim na formatura. E era o rosto do homem que queria me jogar num asilo barato para ficar com o meu dinheiro. Filho. Chamei, com a voz doce, macia. Otávio, querido. Acorde, ele resmungou, virando-se para mim. Abriu um olho, depois o outro, piscando contra a penumbra. Mãe, a voz dele estava rouca de sono. Que horas são? Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem, meu amor. Menti, sentindo um gosto amargo na boca. Eu não conseguia dormir. Fiquei pensando no que você disse no jantar. Sobre as dívidas, sobre a pressão. Ele se espreguiçou, ainda meio grogue, mas a menção a dívidas fez com que ele ficasse mais alerta. Ele se sentou, apoiando as costas na cabeceira. É, mãe. A situação é difícil, mas volta a dormir. A gente fala disso amanhã. Não, filho. Eu precisava te contar agora. Fiz uma pausa teatral, baixando os olhos como se estivesse envergonhada. Eu olhei a sua bolsa. O corpo dele tensionou na hora. O sono desapareceu. Ele me olhou, tentando ler minha expressão na escuridão. Você mexeu nas minhas coisas, mãe? A voz dele saiu afiada, irritada. Eu só queria ajudar. Continuei, mantendo a atuação. Eu vi os papéis, Otávio. Aqueles papéis todos. Ele ficou em silêncio por um segundo, calculando. Ele devia estar pensando. Será que ela entendeu o que leu? Será que ela sabe? Mas então ele olhou para o meu rosto sereno e decidiu arriscar.
Decidiu apostar na minha suposta ignorância. Ah, aqueles papéis, ele disse, suavizando o tom, voltando a ser o manipulador de sempre. São para proteger a senhora, mãe. É burocracia do banco. Para garantir que nada falte para nós. Eu imaginei, eu disse, e segurei a mão dele. A mão dele estava suada. Por isso, eu fiz o que tinha que ser feito. Como assim? Ele se inclinou para a frente, a ganância brilhando nos olhos, quase palpável. Eu assinei, Otávio. Eu assinei os papéis que você queria. Um sorriso largo, grotesco, se abriu no rosto do meu filho. Foi a coisa mais feia que já vi na vida. Não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de vitória. Ele achou que tinha conseguido. Ele achou que a casa era dele, que o dinheiro era dele e que eu já era um problema resolvido. A senhora assinou? Onde? Onde eles estão? Ele quase pulou da cama. Mãe, a senhora fez a coisa certa. A senhora salvou a nossa vida. Eu vou cuidar de tudo, prometo. A senhora não vai precisar se preocupar com mais nada. Ele já estava levantando, pronto para correr até a pasta e conferir sua fortuna. Sim, filho. Eu assinei, repeti, e minha voz mudou. A doçura sumiu. O que restou foi o aço. Mas não assinei a venda da casa. Ele parou, confuso, com um pé já no chão. O quê? Levantei-me da cama e dei um passo para trás, ficando perto do interruptor da luz. Eu assinei a autorização para a sua saída, disse, sentindo cada palavra como um golpe necessário. Não a minha saída para um asilo, Otávio. A sua saída para a cadeia. Mãe, do que você tá fal? Ele começou a rir, nervoso, achando que eu estava delirando. Bati a mão no interruptor. A luz forte do teto inundou o quarto, ferindo os olhos dele. E no mesmo instante, a porta do quarto se abriu totalmente. As figuras imponentes dos 2 policiais preencheram o batente. O sorriso de Otávio morreu instantaneamente. O rosto dele perdeu toda a cor, ficando cinza como a cinza de um cigarro. Ele olhou para os policiais, depois para a pasta de couro que agora estava na mão do oficial, e finalmente para mim. Ele não viu a mãe frágil. Ele viu a Analicia. E pela primeira vez na vida, Otávio sentiu medo de mim. O que é isso? Ele gaguejou, recuando para a parede, encolhido como um animal acuado. Isso é a realidade, meu filho. Respondi cruzando os braços, sentindo uma paz estranha me invadir. Acabou a encenação. O policial deu um passo à frente, puxando as algemas do cinto. O som do metal tilintando foi o único ruído no quarto, além da chuva que continuava a cair lá fora, lavando a minha alma. O resto daquela noite foi rápido e humilhante para Otávio. Quando o policial anunciou que ele estava detido pela tentativa de fraude, Otávio tentou uma última cartada, a mais patética de todas. Ele olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas que eu sabia serem falsas, e sussurrou: Mãe, me ajuda. Fala para eles que O policial esperou que eu respondesse. Eu podia sentir o olhar dele e o do parceiro em mim, esperando para ver se eu fraquejaria, se o amor de mãe falaria mais alto que a justiça. Eu olhei para Otávio, sem piscar. Eu não sentia ódio. Apenas uma decepção tão profunda que se transformou em anestesia. Não é um engano, oficial. Eu disse com a voz firme. Ele planejou me tirar tudo e me abandonar. Ele assinou a própria sentença. Otávio tentou argumentar, mas o policial o interrompeu, pedindo que ele se vestisse e o acompanhasse. Colocaram as algemas. Naquele momento, ele deixou de ser meu filho e se tornou apenas um criminoso, um homem na mira da lei. A pior parte foi a saída. Os vizinhos, acordados pelo barulho do carro da polícia, a sirene estava desligada, mas o rádio estava ligado. Estavam nas janelas e nas portas. Eles viram Otávio, o filho tão dedicado, sendo escoltado para fora de casa no meio da noite, encharcado pela chuva, com a cabeça baixa de vergonha. A casa dos meus vizinhos é o coração da fofoca. Eu sabia que, em poucas horas, a história toda estaria circulando pelo bairro. A humilhação pública dele era a primeira dose da minha vingança emocional. Depois que a viatura partiu, o silêncio que se instalou na casa foi diferente do silêncio da noite anterior. Não era mais um silêncio sufocante de falsidade, mas um silêncio de paz. Eu me senti leve,
como se um peso de 40 anos tivesse sido retirado dos meus ombros. Fui para a cozinha e preparei um chá de camomila forte. Não para dormir, mas para aquecer a alma. Naquela manhã, a Analícia vítima morria. A Analícia sobrevivente nascia. No dia seguinte, liguei para um advogado que meu falecido marido confiava. Eu não precisava provar a culpa de Otávio. Os papéis na pasta faziam isso. Eu precisava proteger o que era meu de qualquer tentativa futura dele. A primeira coisa que fiz foi mudar meu testamento. Otávio não herdaria 1 centavo. Não da minha casa, não das minhas economias. Eu me lembrei de todas as vezes que ele me fez sentir um fardo. Agora, eu usaria a minha autonomia para fazer algo útil com o meu dinheiro. Liguei para algumas instituições que cuidavam de crianças e de animais, e decidi que elas seriam minhas herdeiras. A segunda coisa foi trocar todas as fechaduras da casa. Se Otávio conseguisse a fiança, ele não teria onde entrar. A vingança atingiu seu ápice à tarde. Eu recebi uma ligação do advogado de Otávio, confirmando que ele tinha pago a fiança e seria liberado em algumas horas. O advogado tentou me convencer a retirar a queixa, dizendo que era só um mal-entendido de família. Mal-entendido de família é queimar o jantar, doutor. Não tentar internar a própria mãe para roubar a casa dela. Eu disse, e desliguei. Eu sabia que ele viria para casa assim, que fosse solto, mas eu não esperei na porta com um rolo de massa. Eu fui até ele. Peguei um táxi e pedi para me levar à delegacia. Ele já estava lá fora, na calçada, olhando para o nada, com o mesmo terno amarrotado da noite anterior. O rosto dele era de cansaço e frustração. Otávio me viu e correu na minha direção, com uma expressão que tentava ser de alívio e súplica. Mãe, eu sabia que a senhora viria. Ele tentou me abraçar. Eu o impedi, estendendo a mão para manter distância. Eu vim, Otávio, mas não para te salvar. Tirei da minha bolsa 2 envelopes. Eu entreguei diretamente na mão dele. Este é o aviso da imobiliária. A casa está para alugar. Você tem 24 horas para tirar seus pertences. Suas coisas já estão ensacadas na varanda. Ele rasgou o envelope, lendo a carta, e o rosto dele ficou vermelho de raiva e incredulidade. Você não pode fazer isso. Eu moro aqui. Eu sou seu filho. Você perdeu o direito de morar aqui quando tentou me declarar louca e me mandar para um buraco. Minha voz não se alterou. Estava calma e mortal. Ele jogou a carta no chão. E este aqui? O que é? Isso? Ele apontou para o segundo envelope na minha mão. Este, eu disse, abrindo o envelope e mostrando o documento timbrado. É a cópia autenticada do meu Novo Testamento. Eu li em voz alta, olhando-o nos olhos. Eu, Analícia, revogo todos os testamentos anteriores. Deixo todos os meus bens móveis e imóveis, minhas contas bancárias e demais posses para Otávio. Estava tenso, esperando o nome de um parente distante ou de um desafeto. Para as instituições de caridade de apoio a idosos e crianças carentes de nossa região. Meu filho, Otávio, é expressamente deserdado por tentativa de violência patrimonial e abuso de incapaz. Eu guardei o papel e dei um sorriso pequeno, sem alegria, mas de suprema satisfação. Você queria minha casa e meu dinheiro, Otávio? Agora, tudo isso será usado para ajudar pessoas que realmente precisam. Você não vai conseguir nada. O rosto dele, agora pálido, ficou chocado. Ele não podia me tocar. Ele não podia brigar. Ele estava ali, na frente da delegacia, humilhado, sem ter para onde ir e sem herança. A vingança estava completa. Eu havia tirado dele a única coisa que ele realmente amava: o meu patrimônio. Dei as costas para ele, chamei outro táxi e entrei. A última imagem que tive de Otávio foi a de um homem quebrado, olhando para o nada, na calçada. Eu não fui para casa, fui para a agência de viagens. Comprei uma passagem para a primeira cidade litorânea que encontrei no catálogo. Uma passagem só de ida. Eu não era uma vítima que ia morrer no asilo. Eu era uma mulher livre que ia gastar o meu dinheiro. O meu dinheiro. O dinheiro que eu trabalhei para ter. Comigo mesma. No avião, olhando a cidade sumir sob as nuvens, fechei os olhos. Eu não tinha mais um filho para amar e mimar. Eu tinha superado a dor e escolhido a minha própria liberdade.